O barulho constante de água, motores ligados e vozes se cruzando, fazia daquele lava-jato um lugar comum, invisível no meio da cidade. Horário de pico, carros enfileirados, clientes impacientes e funcionários focados apenas em terminar mais um serviço. Quando os homens do PCC atravessaram o portão, ninguém correu, ninguém gritou. O dono apenas ergueu os olhos por alguns segundos e voltou a limpá-los no pano sujo de graxa. Para quem observava de fora, parecia resignação. Para ele, era reconhecimento. Aquela situação não era nova. E assim que o primeiro erro foi cometido, o silêncio mudou de lado. O lava-jato funcionava havia mais de 15 anos naquele mesmo ponto, entre uma avenida movimentada e um bairro residencial. Não tinha fachada chamativa, nem preços baixos demais, nem nada que chamasse atenção além do fluxo constante de carros. Pessoas iam e vinham o dia inteiro, confiando suas chaves, suas rotinas e, sem saber, suas vidas àquele espaço apertado. O dono, Mauro, era conhecido como um homem discreto, poucas palavras, sempre de boné e camiseta escura. Cumprimentava clientes com a cabeça, pagava salários em dia e nunca se envolvia em conversa que não fosse necessária. Para a maioria, era só mais um comerciante tentando sobreviver. Para quem observava com atenção, havia algo estranho naquela calma excessiva. Naquele início de tarde, o movimento estava acima do normal. 3 carros aguardavam na fila externa, outros 5 ocupavam as baias internas, e 2 funcionários corriam para dar conta da demanda. O som de um rádio baixo misturava-se ao jato de água e ao chiado das mangueiras. Foi quando um carro preto parou atravessado na entrada, bloqueando a passagem. Em seguida, outro encostou logo atrás. 4 homens desceram. Roupas simples, mas postura dura demais para quem só queria lavar um carro. Um deles entrou sem pedir licença, olhando ao redor como quem mede território. Outro ficou no portão, observando a rua. O erro começou ali. Mauro percebeu a mudança no ambiente antes de qualquer outra pessoa. Não porque fosse intuitivo, mas porque já tinha visto aquele tipo de abordagem antes. Não exatamente ali, não daquela forma, mas o padrão era o mesmo. A falsa naturalidade, o silêncio calculado, a tentativa de dominar o espaço pela presença. Ele não avisou os funcionários. Não reagiu de imediato. Continuou esfregando o capô de um carro enquanto ouvia o primeiro homem falar alto, anunciando que aquilo agora tinha dono, que a partir daquele dia o lava-jato teria que colaborar. Clientes se entreolharam, sem entender se aquilo era brincadeira, cobrança ou assalto. Mauro apenas respirou fundo. O homem que falava se aproximou mais, exigindo atenção. Disse o nome da facção como se fosse uma senha universal, algo que deveria provocar medo instantâneo. Disse que aquele era um recado simples, que ninguém se machucaria se as regras fossem seguidas. Mauro levantou os olhos e, pela primeira vez, encarou diretamente quem falava. Não havia desafio explícito naquele olhar, apenas reconhecimento. Como quem revê uma cena antiga e entende exatamente como ela termina. O criminoso interpretou aquilo como submissão. Sorriu de lado. Foi o segundo erro. Enquanto isso, os outros 3 se espalhavam pelo espaço. Um observava os clientes, outros funcionários, e o terceiro caminhava em direção aos fundos, curioso demais para quem não conhecia o lugar. Mauro sabia que aquele movimento quebrava qualquer possibilidade de controle real. Lava-jatos são espaços cheios de pontos cegos, ferramentas improvisadas, produtos químicos e ruídos constantes. Não é um lugar seguro para impor autoridade à força, principalmente em horário de pico. Ainda assim, os criminosos avançavam confiantes, acreditando que o medo já havia vencido. Mauro pediu em tom baixo para um dos funcionários levar um carro para a área externa. O rapaz obedeceu sem questionar. Parecia uma ordem comum, mas era o início de uma sequência cuidadosamente calculada. O criminoso mais próximo não percebeu nada de estranho. Estava ocupado demais explicando valores, prazos e ameaças vagas. Falava como quem já tinha certeza do resultado. Não percebeu quando Mauro deixou o pano cair, nem quando mudou levemente a posição do corpo, alinhando-se com o ambiente. A experiência ensinara que não se reage no primeiro minuto. Espera-se o erro seguinte. O terceiro criminoso, nos fundos,
abriu uma porta que não deveria. Encontrou um espaço pequeno, fechado, onde Mauro guardava ferramentas pessoais e objetos que não faziam parte do serviço diário. Ao voltar, comentou algo com os outros, rindo, como se tivesse encontrado apenas bagunça. Não entendeu o aviso silencioso no rosto de Mauro. Aquela invasão de espaço pessoal era o limite, não por raiva, mas por protocolo. A partir dali, a situação deixou de ser negociação e passou a ser contenção. O primeiro movimento foi rápido demais para quem não estava atento. Um som seco, diferente do barulho da água. Um dos criminosos caiu, sem entender de onde veio o impacto. Clientes gritaram, funcionários congelaram. O homem que liderava tentou reagir sacando a arma, mas o espaço reduzido e o pânico repentino trabalharam contra ele. Mauro se movia com precisão, usando o ambiente como extensão do próprio corpo. Não havia exagero, não havia palavras desnecessárias, apenas ação direta e objetiva. Em poucos segundos o domínio mudou completamente. O que antes era ameaça virou confusão. Um dos criminosos tentou fugir pela saída lateral, escorregou no chão molhado e caiu. Outro se escondeu atrás de um carro sem coragem de avançar ou recuar. Mauro manteve o controle sem perseguição desordenada. Conhecia aquele tipo de situação melhor do que gostaria. Sabia que o erro mais comum após a virada é o excesso. Ele não cometeu esse erro. Clientes foram orientados a se afastar, funcionários a permanecer onde estavam. A polícia foi acionada por alguém da rua, atraída pela movimentação incomum. Quando as sirenes começaram a se aproximar, o cenário já estava definido. Os criminosos, antes confiantes, agora estavam no chão, imobilizados, tentando entender como perderam o controle tão rápido. Mauro se afastou, sentou-se num banco de plástico e respirou fundo. O corpo lembrava coisas que a mente tentava esquecer. Quando os policiais chegaram, encontraram um lava-jato em silêncio estranho, interrompido apenas pelo gotejar da água ainda aberta. Mauro respondeu às perguntas com objetividade, sem heroísmo, sem drama. Explicou o que aconteceu, entregou o que precisava ser entregue e voltou ao trabalho assim que foi liberado. Para os clientes, ficou a história inacreditável. Para os criminosos, a certeza de que escolheram o lugar errado. Para Mauro, apenas mais um capítulo de algo que ele nunca pediu para viver, mas que aprendeu a enfrentar quando bate à porta. Depois daquele dia, o lava-jato não fechou. Mauro não baixou as portas, não chamou a imprensa, não mudou a fachada. No dia seguinte, abriu no mesmo horário. Mesma rotina, mesmo boné, mesma postura silenciosa. Para quem passava, nada tinha acontecido. Mas para quem esteve ali, algo havia ficado claro. Aquele homem não era apenas um comerciante comum. O que poucos sabiam, e ninguém ali perguntou, é que Mauro já tinha vivido situações parecidas antes. Não naquele endereço, não com aquela facção específica, mas com o mesmo tipo de erro. Ele havia aprendido cedo que o crime organizado não avança apenas pela força, mas pela leitura errada do ambiente. E quando essa leitura falha, o resultado costuma ser rápido e definitivo. Anos antes, Mauro tinha outra vida. Uma vida onde decisões precisavam ser tomadas em segundos, onde espaços confinados eram rotina e onde manter o controle emocional era mais importante do que força bruta. Ele nunca falava disso, não porque tivesse algo a esconder, mas porque falar nunca fez parte do método. Quem viveu o suficiente nesse tipo de cenário aprende que o silêncio protege mais do que qualquer história bem contada. No bairro, a versão que circulou foi simples. Tentaram assaltar e deram azar. Nada além disso. Os clientes voltaram aos poucos, alguns curiosos, outros desconfiados. Mauro tratou todos do mesmo jeito. Lavava carros, recebia pagamentos, dava troco. Não respondia perguntas além do necessário. Quando alguém insistia, ele apenas dizia que tinha sido um dia ruim e seguia trabalhando. Mas do outro lado da cidade, a história chegou distorcida aos ouvidos errados. Os homens presos falavam pouco, mas o suficiente para acender um alerta. Não tinham sido surpreendidos por acaso. Algo naquele lugar não fechava. Um lava-jato em horário de pico não deveria virar um ponto de contenção tão rápido,
não sem preparação, não sem alguém que soubesse exatamente o que estava fazendo. A informação subiu, mudou de mãos, ganhou exageros, como sempre acontece. Para alguns, Mauro virou ex-militar. Para outros, ex-policial de elite. Houve quem dissesse que ele ainda tinha ligação com gente grande. A verdade pouco importava. O que importava era o resultado. E o resultado tinha sido claro demais para ser ignorado. 2 semanas depois, um carro desconhecido passou devagar demais em frente ao lava-jato. Mauro percebeu. Não reagiu. No dia seguinte, outro. Depois, nenhum. Ele sabia reconhecer sondagem quando via. Não era perseguição direta. Era curiosidade. Teste de risco. Ele manteve a rotina exatamente igual. Não mudou horários. Não reforçou segurança visível. Não fez nada que chamasse atenção. Quem entende esse jogo sabe que reação exagerada confirma suspeitas. O erro seguinte do PCC foi achar que o episódio tinha sido um acaso isolado. Que Mauro reagira por instinto, por sorte, por impulso, decidiram confirmar. Não com violência, mas com observação. Um homem entrou como cliente, pediu lavagem simples, sentou-se e observou. Mauro percebeu na primeira pergunta mal colocada, no jeito de olhar, no interesse excessivo pelo fundo do terreno. Nada aconteceu naquele dia. O homem pagou e foi embora, mas levou uma resposta silenciosa consigo. Mauro tinha percebido. E isso, para quem observa de fora, parece pouco. Para quem vive esse tipo de cenário, é tudo. Naquela noite, Mauro fechou o lava-jato no horário habitual. Limpou o espaço com mais cuidado do que o normal. Não por paranoia, por respeito ao ambiente. Ele sabia que situações assim raramente terminam no primeiro confronto. Elas apenas entram em outra fase, mais silenciosa, mais calculada. E, como sempre, o próximo erro não demoraria a acontecer. O terceiro dia começou como qualquer outro. O barulho das mangueiras, o cheiro de sabão automotivo, o entra e sai constante de carros, horário de pico, gente esperando, gente reclamando, gente observando. Mauro se movia entre os veículos com a mesma calma de sempre. Quem olhasse de fora veria apenas um homem comum, concentrado no trabalho, sem pressa, sem tensão aparente. Mas por dentro, ele já tinha aceitado que aquilo ainda não tinha acabado. O PCC não costuma errar 2 vezes do mesmo jeito. Quando erra, muda a abordagem. Mauro sabia disso porque já tinha visto antes, em outros contextos, em outras cidades com outros nomes. Primeiro vem a força bruta. Se falha, vem o teste. Depois, a confirmação. E, por fim, a correção. O lava-jato tinha passado pelas 3 primeiras fases. A 4ª estava próxima. No meio da manhã, uma moto parou em frente ao estabelecimento. O piloto não desceu. Ficou ali por tempo demais. Mauro não olhou diretamente, mas percebeu pelo reflexo nos vidros de um carro recém-lavado. O homem falava ao celular. Não parecia apressado, não parecia perdido. Era alguém marcando presença. Mauro continuou trabalhando. A moto saiu sem pressa, como quem já tinha visto o que precisava ver. 1 hora depois, 2 homens entraram juntos. Nenhum carro. Nenhum pedido de serviço. Um ficou perto da entrada. O outro se aproximou do caixa improvisado. Perguntou o preço de uma lavagem completa. Mauro respondeu sem levantar a cabeça. O homem insistiu em conversa. Perguntou se Mauro era o dono. Mauro confirmou com um aceno curto. O homem sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Disse que o movimento era bom, que o ponto era interessante, que ali devia dar dinheiro. Comentários soltos, aparentemente inocentes, mas que carregavam intenção. Mauro respondeu o mínimo. Não discordou, não concordou, não ofereceu nada. O outro homem, perto da entrada, observava cada movimento, cada cliente, cada ângulo do espaço. Quando os 2 foram embora, Mauro já tinha certeza. Não era assalto, não era extorsão direta. Ainda era a avaliação. Eles queriam entender por que a tentativa anterior tinha falhado. Queriam saber se tinham lidado com alguém preparado, ou apenas com um comerciante que reagiu por impulso. O erro deles seria tentar descobrir isso ao vivo. No início da tarde, o movimento diminuiu. Mauro fechou metade do espaço para limpeza, como fazia às quartas-feiras. Um hábito antigo, repetido sempre no mesmo horário.
Quem observa padrões, percebe. Quem não percebe, paga por isso. Ele ajustou pequenas coisas, mudou a posição de 2 carros, deixou ferramentas em locais específicos. Tudo parecia rotina. Nada chamava a atenção. Às 15h40, uma van branca entrou rápido demais. Freou mal, parou atravessada. 3 homens desceram quase ao mesmo tempo. Um quarto ficou no volante. Nenhum deles fingiu ser cliente. Não houve anúncio. Não houve grito. Apenas a certeza silenciosa de que aquilo era a correção de rota do PCC. O erro foi acreditar que Mauro ainda estava improvisando. O primeiro homem avançou pelo lado esquerdo, mão na cintura. O segundo foi direto ao caixa. O terceiro tentou fechar a saída dos clientes. Tudo em menos de 5 segundos. Para quem não está preparado, isso é caos. Para quem conhece esse tipo de dinâmica, é um roteiro previsível. Mauro largou a mangueira. Deu 2 passos para trás. Abaixou o corpo no momento exato em que o primeiro tentou sacar a arma. O movimento foi seco, direto, sem hesitação. O braço do criminoso foi imobilizado antes que o metal aparecesse. Um impacto curto no cotovelo, seguido de outro no maxilar. O homem caiu sem entender o que tinha acontecido. O segundo ainda tentava gritar quando Mauro já estava em cima dele. Um golpe preciso na base do pescoço. Controle de peso. Queda guiada. O terceiro hesitou. Esse foi o erro fatal. Hesitação em ambiente de conflito é sentença. Mauro avançou antes que ele decidisse. Usou o próprio corpo do homem como escudo por 1 segundo, o suficiente para desarmá-lo e jogá-lo contra a lateral de um carro. Clientes gritaram. Alguém correu. Outro caiu. O motorista da van arrancou sem olhar para trás. Em menos de 1 minuto, 3 homens estavam no chão. Não mortos. Não inconscientes por acaso. Neutralizados com método. Mauro respirou fundo. Pegou o celular. Ligou para a polícia. Passou o endereço. Disse apenas que tinha uma ocorrência em andamento. Quando a sirene foi ouvida à distância, ele já estava de volta à mangueira, lavando o chão manchado de óleo e sujeira. Não explicou nada. Não correu. Não fugiu. Esperou. Porque quem conhece aquela situação sabe. Fugir é assumir culpa. Ficar é assumir controle. E mais uma vez, o PCC descobria que tinha escolhido o lugar errado para testar seus limites. A chegada da polícia não causou alvoroço em Mauro. Ele já tinha organizado mentalmente tudo o que diria. Não versões, fatos. Simples objetivos suficientes. Quando os primeiros agentes entraram no lava-jato, encontraram 3 homens no chão, contidos, feridos de forma controlada, respirando, conscientes o bastante para entender que tinham perdido. Nenhuma arma em punho, nenhum disparo, nenhum excesso. Isso chamou atenção imediatamente. O sargento responsável pediu para Mauro se afastar. Ele obedeceu sem discutir. Sentou-se num banco de plástico encostado na parede, mãos visíveis. Postura relaxada demais para alguém que tinha acabado de se envolver numa tentativa de assalto violenta. Enquanto os policiais algemavam os criminosos, um dos agentes mais novos cochichou algo para o outro. Não era comum ver aquele tipo de contenção feita daquela forma. Limpa, técnica e rápida. Mauro respondeu às perguntas com frases curtas. Disse que os homens tinham entrado armados, que ele reagiu por instinto, que havia clientes no local e precisava impedir que alguém se machucasse. Não usou termos técnicos, não descreveu movimentos, não citou treinamento, apenas o necessário para enquadrar o ocorrido como legítima defesa. O delegado chegou 20 minutos depois, olhou o cenário com mais atenção, fez perguntas diferentes, perguntas de quem já tinha visto muita coisa fora do padrão. Perguntou se Mauro tinha passagem. Mauro disse que não. Perguntou se já tinha servido em alguma corporação. Mauro respondeu que sim, muitos anos antes, mas que estava fora havia tempo suficiente para aquilo não importar mais. O delegado não insistiu. Anotou, observou. Quem sabe reconhecer silêncio profissional entende, quando não vale a pena cavar. Os clientes foram liberados. Alguns deram depoimento rápido. Todos disseram praticamente a mesma coisa. Foi rápido demais para entender. Quando perceberam, os criminosos já estavam no chão. Um dos policiais comentou, meio em tom de brincadeira, que parecia coisa de filme.
Mauro não reagiu. Continuou sentado, olhando para o chão molhado. Os criminosos foram colocados na viatura. Um deles, com o rosto inchado, olhou para Mauro antes de entrar. Não havia raiva naquele olhar. Havia confusão. A sensação de ter entrado num ambiente que não compreendia, de ter apostado errado. Mauro sustentou o olhar por um segundo apenas. Não como ameaça, como confirmação silenciosa de que aquilo tinha terminado. Quando as viaturas saíram, o lava-jato ficou vazio. Mangueiras desligadas, carros parcialmente limpos. Um cliente que tinha se escondido atrás de um veículo voltou devagar e perguntou se Mauro ia fechar. Mauro disse que não. Precisava terminar os serviços do dia. O homem balançou a cabeça, agradeceu e foi embora. Aos poucos, a rotina tentou se restabelecer, mas fora dali, a história não parou. No mesmo dia, a informação circulou. Não com detalhes, mas com peso suficiente para incomodar. Um lava-jato em São Paulo tinha virado problema. 3 homens presos, nenhum disparo, nenhuma reação descontrolada. Isso não acontecia por acaso. Quem ouviu, entendeu o recado. Quem não entendeu, pelo menos sentiu. 2 dias depois, Mauro percebeu que não estava mais sendo observado. Nenhuma moto parada, nenhum carro estranho passando devagar, nenhuma presença repetida. Era assim que ele sabia que tinha funcionado. Quando o risco some rápido demais, não é esquecimento, é decisão. Mauro continuou trabalhando por mais algumas semanas. Mesmo horário, mesmo ritmo, mesma aparência comum. Até que, numa manhã de terça-feira, fechou o lava-jato mais cedo. Colocou uma placa simples avisando manutenção. Limpou tudo com cuidado excessivo. Guardou ferramentas que não levaria consigo. Separou as que ficariam. Quem olha de fora não percebe despedidas silenciosas. Naquela noite ele saiu com uma mochila discreta. Não havia pressa, não havia fuga, apenas movimento, como tantas outras vezes antes. O ponto ficaria para outro dono, outro trabalhador, outro rosto comum. Mauro sabia que o erro do PCC tinha sido cometido ali, mas sabia também que erros assim nunca são únicos. Eles se repetem, em outros lugares, com outras pessoas. E em algum ponto, em algum bairro qualquer, alguém ainda pisaria no território errado, ameaçaria a pessoa errada e descobriria tarde demais que silêncio não é fraqueza. Às vezes, é apenas experiência esperando o momento certo para agir. O bairro esqueceu rápido, como sempre acontece. 2 ou 3 dias de conversa em padaria, alguns vídeos borrados circulando em grupos fechados, versões exageradas, outras minimizadas. Em uma semana, o lava-jato já era apenas mais um comércio entre tantos. Isso era exatamente o que Mauro contava que acontecesse. Invisibilidade sempre foi uma camada de proteção. Mas do outro lado da cidade, longe das mangueiras e do cheiro de sabão, o episódio foi tratado de outra forma. Não como boato, mas como falha operacional. 3 homens presos em horário de pico. Nenhuma vítima, nenhum disparo, nenhuma chance de reação. Para uma facção acostumada a impor controle pelo medo, aquilo não era apenas um revés, era um sinal. A pergunta não era o que deu errado. Era com quem eles mexeram. Os relatos que chegaram eram confusos. Um comerciante reagiu. Só isso. Mas havia detalhes que não combinavam com o improviso. Tempo de resposta, controle de múltiplos alvos, uso do ambiente. Quem já viveu aquilo reconhece. Não era sorte. Não era coragem momentânea. Era repertório. Durante uma reunião curta, em local neutro, o episódio foi citado apenas uma vez, sem nomes, sem endereço. A decisão veio rápida, não insistir, não investigar mais, não provocar. Às vezes, a melhor escolha é aceitar o prejuízo e seguir em frente. Não por medo, mas por cálculo. Quando o risco deixa de ser previsível, o jogo muda. Mauro não estava mais lá para ver isso. Naquela mesma semana, já estava em outro lugar da cidade, trabalhando de forma temporária em um serviço que não chamava atenção. Rosto comum, nome comum, vida simples. Ele sabia que o tempo entre um erro e outro nunca é longo demais, mas também sabia reconhecer quando um ciclo se fecha. Ele não se via como herói, nunca se viu.
Para ele, o que aconteceu no Lava Jato não foi vitória. Foi contenção. Foi sobrevivência. Foi evitar que pessoas comuns fossem usadas como dano colateral em um erro que não era delas. Nada além disso. O que ficou foi a lição silenciosa que raramente aparece nos jornais. O crime organizado erra menos quando age pela força e mais quando age pela certeza de que conhece o terreno. O erro não foi entrar armado. Não foi escolher horário de pico. O erro foi acreditar que todo homem calado é indefeso, que todo trabalhador comum é despreparado, que silêncio é submissão. Em algum ponto daquele dia, alguém percebeu tarde demais que tinha parado no lugar errado, que tinha lido mal o ambiente, que tinha subestimado quem não precisava provar nada. E essa percepção, quando vem, costuma vir algemada. O Lava Jato continuou existindo, mudou de dono meses depois, mudou de fachada, mudou de nome. Mas o episódio ficou registrado onde realmente importa. Não em manchetes, mas na memória de quem entende como esse jogo funciona. Porque enquanto houver quem confunda rotina com fraqueza, enquanto houver quem acredite que a aparência define perigo, histórias assim continuarão acontecendo. E sempre terão o mesmo final. Alguém escolhe o alvo errado, age com excesso de confiança e descobre tarde demais que o silêncio que ignorou era, na verdade, experiência acumulada. E quando o erro fica claro, não há grito, não há aviso, não há segunda chance. Só a constatação fria de que aquela decisão nunca deveria ter sido tomada.